Meus irmãos, vamos continuar hoje o que nós começamos a falar na semana passada. Eu disse a vocês que durante algumas semanas, aqui na quarta-feira, nós iríamos estudar um pouco mais sobre dons espirituais. Nós começamos a desenvolver um pouco mais esse tema através dos nossos devocionais, que terminaram domingo, né? Mas eles ainda estão lá, tá? Eles estão no YouTube, é uma série, tem lá uma playlist que fala, né? Uma lista, você clica lá, todos estão lá. Se alguém perdeu algum, ou acabou parando, alguém que não ouviu, por favor, ouça, tá? É um assunto bastante importante para o que nós vamos começar a trabalhar na igreja agora. Eu já disse a vocês que nós queremos desenvolver um pouco melhor esta área. Nós estamos trabalhando com uma frente da evangelização e da intercessão, desenvolvendo esses dois ministérios. Queremos ver muitas vidas salvas, mas a igreja tem que se comportar, não sei se teria a palavra, né? Tem que estar preparada para receber as pessoas, né? Nós temos que cuidar uns dos outros, que isto é um mandamento, ajudar, abençoar uns aos outros, e também as pessoas que chegam precisam ser cuidadas. E muitas vezes cria uma ideia de que o cuidar de uma pessoa na igreja é trazê-la para cá, assistir um culto e estar cuidando. Não, cuidar é muito mais do que isso. E não é uma tarefa somente do pastor, é uma tarefa da igreja. E cada um com o seu dom, com o seu chamado, com a sua vocação espiritual, servindo uns aos outros, nós formamos uma igreja forte. Para abençoar os irmãos que já estão aqui, claro, mas também para abençoar os irmãos que estão chegando na igreja. Então, nós precisamos nos desenvolver nesta área. Infelizmente, na igreja, a gente vê, normalmente, poucos ministérios funcionando, porque se tem uma ideia de que somente alguns dons estão na igreja. E a igreja tem todos os dons necessários para ela funcionar. Mas muitas pessoas não sabem que tem dons, e muitas vezes os que sabem que tem dom, às vezes não é capaz de identificar qual o dom que tem. Eu tenho, pastor, mas qual é o dom que eu tenho? Então, o nosso desafio nessas semanas, começamos com o devocional, estamos passando aqui por alguns RCS, teremos mais algumas ações para entender isso, porque é um tempo da igreja despertar para ser igreja por completo. E não somente um lugar em que as pessoas vêm, participam de um culto e vão embora para casa. A vida da igreja é muito mais complexa do que isso. E essa complexidade, esta maturidade da igreja passa por conhecer os dons espirituais. Na semana passada nós falamos no RCE o tema "Não quero que sejais ignorantes", que é a palavra de Paulo para os coríntios. Ele fala, olha, eu não quero que vocês desconheçam essa verdade. E ele começa a explicar sobre os dons espirituais. Falamos sobre isso na semana passada e falamos também sobre a importância dos dons ministeriais. São os dons que são os dons de liderança na igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que está em Efésios 4:11. E hoje vamos continuar falando sobre dons e vamos entender um tema importante, que é o nosso tema de hoje. Crescer numericamente e espiritualmente. Vamos à nossa leitura, então, quem está com o texto aí? Diz assim, toda igreja que opera nos dons cresce numericamente e espiritualmente. Esse crescimento é devido ao uso correto dos dons. Então existe vou dizer uma polêmica, mas é muito comum você ver pessoas dizendo o seguinte, não, aqui aqui nessa igreja nós somos muito espirituais, nós prezamos muito pela palavra, então aqui não é qualquer um que fica. Não é qualquer pessoa que fica nessa igreja, que aqui é a igreja da porta estreita. Isso é até bonito de ouvir falar, mas a igreja não deveria ter porta estreita. A porta para entrar na igreja devia ser larga. Quando eu falo larga, no sentido de entrar muitas pessoas. E devia fechar a porta dos fundos, né? Não ter porta no fundo, para não sair ninguém, para a pessoa vir e permanecer. Mas a ideia que passa
que muitas vezes a falta de crescimento significa que é muito espiritual essa igreja. É tão espiritual, é tão santa, que as pessoas não aguentam ficar ali. Mas o papel da igreja é pegar o pecador e transformar em santo. Ele chega pecador, ele fica pecador. Quando fala um santo, não é alguém que não peca, é alguém que foi santificado e que está em caminho, sendo aperfeiçoado. Ninguém é perfeito, ninguém não tem nenhum pecado, tem falta de entendimento, talvez, fala assim, mas não existe ninguém que não peque. Verdade, todo mundo peca. Mas existe o pecador, existe quem peca. O pecador é aquela pessoa que vive na prática do pecado. E quem peca é aquele que em algum momento peca, mas arrepende, conserta, procura melhorar, evita fazer o que fez anteriormente para ser uma pessoa melhor. E muitas vezes vende-se a ideia de que uma igreja espiritual, ela não cresce porque ela tem um conteúdo. Por outro lado, existem pessoas que falam assim, nossa igreja é muito abençoada, ela está crescendo, e alguém fala, não, é porque lá não tem doutrina, porque lá não tem ensinamento. Qualquer um entra, qualquer um chega. Então, os que têm muita gente apontam os que têm pouco, os que têm pouco apontam os que têm muito. Fica uma discussão que uma é espiritual. Mas eu quero dizer para você que uma igreja equilibrada é uma igreja que cresce tanto espiritualmente quanto numericamente. Vou repetir. Uma igreja equilibrada é uma igreja que cresce numericamente e espiritualmente. E o nosso tema hoje desenvolve exatamente esse conceito, que o crescimento precisa ser numérico e espiritual. Uma coisa está ligada à outra, vocês vão entender o que eu vou falando aqui hoje, tá bom? Vamos lá então. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando de mim mesmo, tá? Eu tenho um dom para ensinar. Quando eu uso o meu dom, as pessoas aprendem princípios, valores, entendem sobre a prática dos mesmos, se aprofundam no conhecimento das Escrituras e em muitas outras áreas. Esse é o exemplo de crescimento espiritual. O exemplo, Paulo e José de Arimateia, em Atos 13:1. Então, existem dons que vão gerar o crescimento espiritual. Por exemplo, um desses dons é um dom para ensinar. Para ensinar, a pessoa tem que estar debaixo do quê? De um desejo de aprender. A pessoa vem para a igreja, ela chega conhecendo muito pouco. Ela vem porque talvez você tenha sido abençoada, ela entregou a vida para Jesus, sabendo muito pouco, e não precisa saber muito para entregar a vida para Jesus. Para que eu preciso entregar a vida para Jesus? Porque é o único caminho que existe para a salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, quem crê em Jesus, ele só deixou uma opção. Pastor, ele foi radical. Sim, ele foi radical, mas quem crê na Bíblia, e quem crê em Jesus, deve seguir o seu ensinamento. Ele diz assim, aquele que crer e for batizado, será salvo. Qual é o critério para batismo, pastor? O primeiro critério é crer. Quando nós lemos Atos, Filipe pregando na estrada de Azoto, ele vai para a estrada de Azoto, ele começa a pregar. Saindo de Samaria, ele começa a pregar, e ali o Espírito Santo o dirige a abordar uma carruagem, e ali passava um homem, aquele homem era o tesoureiro da rainha de Candace, na África, na Etiópia, e ele começa a conversar com aquele homem. Aquele homem está lendo uma porção das Escrituras, mas não consegue entender. Está lendo Isaías 53. E ele perguntou, você entende o que você lê? Aí o homem falou assim, como eu posso entender se não há quem me explique? Aí o homem o convida, ele entra, e eles seguem a viagem, e Filipe conversando com ele. E o homem pergunta, mas quem é de que ele está falando? O profeta falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe apresenta Jesus para aquele homem. Não sabemos quanto tempo depois dessa pequena viagem, o homem diz, olha, eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Ele só fala isso, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe fala para ele assim, é lícito se você crê de todo o coração. Crê em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus
que veio a este mundo para nos salvar, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Só isso é o básico para que alguém entregue a vida para Jesus e seja batizado. Pastor, precisa de muito mais? Não, irmãos, porque esse é o primeiro passo. Você entra, qual é a porta de entrada, pastor? É o batismo. Pastor, mas a gente vai ter um batismo daqui 3 meses. Eu tenho umas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Eu posso estudar a Bíblia com eles? Deve. Ah, pastor, a gente vai ter o tanque está aqui, nós vamos fazer um batismo agora. Alguém quer ser batizado? Você crê em Jesus? Você quer entregar a vida para Jesus? Quero. Então seja batizado. E o estudo? Ué, a gente estuda depois. Porque o item, o critério para ser batizado é o quê? Crer. Crer em quê? Crer em Jesus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, no nosso lugar, né? Para a gente poder ter vida. Simples assim? Simples. Então a pessoa chega cru na igreja. Ele já foi evangelizado. Agora, quando eu falo evangelizado, no sentido de receber a essência do evangelho. Agora, ele precisa ser o quê? Consolidado. Ele precisa ser discipulado. Como é que funciona? Um dos dons é o dom de ensino. Então aqui ele vem, vai ouvir a palavra, vai estudar, vai ter uma escola bíblica, ou um estudo como esse, ou em algum momento ele vai sentar e estudar uma revista com alguém. Enfim, o dom de ensino é um dom que vai fazer essa pessoa crescer como? Espiritualmente. Então, as pessoas que estudam a Bíblia, elas têm não só um conhecimento, porque o conhecimento leva a uma transformação de vida. O conhecimento leva a pessoa a entender, eu fazia isso, mas isso não é legal, eu preciso mudar para isso. E aí a pessoa começa a melhorar o seu relacionamento com Deus, quer dizer, ela começa a crescer espiritualmente. Então, o crescimento espiritual é dado pela frequência da pessoa nos cultos, nas células, nos eventos da igreja, ali ela vai aprendendo, sendo ministrada, e ela vai crescendo espiritualmente. Ela aprende a oração, ela aprende várias coisas. Então, existem dons que ajudam a igreja a crescer espiritualmente. E existem dons que ajudam a igreja a crescer numericamente. Então você percebe que um não anula o outro. Parece que o espiritual está concorrendo com o numérico e o numérico está concorrendo com o espiritual. Não consegue ser os dois. Porque tem gente que pensa assim, não, aqui a gente não cresce porque aqui a gente é espiritual, aqui a porta é estreita, aqui o negócio não é para qualquer um. Né? E isso parece muito espiritual. Entendeu? Porque tem gente que pensa isso. E tem gente que pensa também que uma igreja grande numericamente não tem espiritualidade. Ela é grande porque é igreja de porta larga, porque aceita tudo. Também não. Tem igreja assim? Tem. Assim como tem igreja pequena que do espiritual não tem nada. É uma fofocaiada de 2, 3 famílias que mandam na igreja. É só fofoca e contenda. Eu conheço algumas. Entendeu, irmãos? É isso. Então não é o número que vai dizer se é pequeno, se é grande, não. Mas é possível ser uma igreja que cresce espiritualmente, que avança espiritualmente, e uma igreja que cresce numericamente. Agora eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma afirmação. Que uma igreja espiritual, de verdade, a consequência dela também é crescimento numérico. Por quê? Porque as pessoas que crescem espiritualmente conhecem o seu chamado, conhecem o seu dom e conhecem a sua bênção. Então, dentro de cada igreja existem muitas pessoas que têm um dom para ganhar alma. Se elas forem maduras, se elas forem espirituais, elas vão fazer o quê? Vão ganhar alma. E a igreja vai crescer. Dentro da igreja tem espiritualidade, tem ensino, tem estrutura, tem tudo o que precisa. As pessoas vão chegar e vão permanecer. Quer dizer, a igreja cresce, não tem assim, ganhou, passou um tempo, perdeu, ganhou, perdeu. Estamos empatando, pastor. Não estamos empatando. Nós estamos perdendo. Então, uma igreja saudável, ela vai ganhar e vai manter. Agora, ela traz o novo, cuida dele, trabalha com ele
e o envia de volta ao mundo. E ele vai lá para ser mundano? Não, ele vai lá para trazer outro mundano que ele conhece para dentro. E esse é o processo da igreja. Então é possível ser uma igreja que cresce numericamente e uma igreja que cresce espiritualmente. Mas vou repetir a afirmação que eu fiz. Uma igreja madura espiritualmente é uma igreja que também cresce numericamente. Se ela não está crescendo numericamente, tem algum problema na nossa espiritualidade. Porque não é possível ser uma igreja cristã evangélica que não evangeliza. Não é possível ter a concepção de que sou uma igreja que creio na Bíblia, que creio na palavra de Deus e não estou me importando em ganhar alma. Eu sei que existem momentos na igreja, toda igreja passa por uma fase, um platô, né, um patamar, que ela dá uma estabilizada, parece que não vai crescer, depois desperta de novo e cresce mais, e assim vai. Né? Ou ela tem um grande crescimento e há um movimento de cuidar das pessoas, dar uma diminuída naquele ritmo, depois aquelas pessoas novas já maduras desenvolvem-se e aí começa um novo movimento na igreja. Mas o que não pode admitir é uma igreja, irmãos, que não tem paixão por vidas. Então, o pessoal pode orar, rolar no chão, subir na parede, voar, ver anjo, pode tudo isso. Se não está se importando com o pecador lá fora, alguma coisa está errada. Não é só o pecador lá fora. Tem que ter cuidado dentro, claro. Mas uma igreja que se diz cheia de poder, de unção super espiritual e não se preocupa em ganhar vidas para Jesus, eu não sei que espiritualidade que é essa. Não há lógica para isso. Então a gente precisa quebrar esse tabu, essa ideia que ou você é grande ou você é espiritual. Não. O correto é ser os dois. É isso que Deus quer para nós. Fala amém? Vamos lá. Vamos ver aqui agora outro exemplo. Ó. Agora vamos ver um exemplo de um dom que gera crescimento numérico. Uma pessoa tem o dom de evangelizar. Ela vai trabalhar, principalmente fora das quatro paredes da igreja, levando a palavra àqueles que não conhecem a Jesus. Mas também pode trabalhar na igreja com campanhas, ajudando pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo a serem libertas, curadas e transformadas, com o objetivo de conduzi-las a Cristo. Exemplo, Filipe, o diácono, que virou evangelista, Atos 6:5 e Atos 21:8. Então, irmãos, nós temos dois exemplos aqui, eu já até comentei os dois, basicamente. Então, um dom que gera crescimento numérico é o dom de evangelismo. Agora, o evangelismo é necessário? Claro, é a porta de entrada. Mas depois que a pessoa evangelizada entregou a vida para Jesus, ela precisa ser cuidada. E aí vai ser necessário outros dons. Né? É muito comum, eu conheci um pastor, já é falecido. Irmão, pensa num homem que tinha uma graça para ganhar alma. Ele chegava em qualquer lugar que mandasse ele tinha uma facilidade de juntar gente. Irmão. Ele chegava em qualquer ambiente, não tinha ninguém. Irmão. Chegava lá, começava a conversar com o vizinho, passava na porta do bar, batia um papo, tomava uma tubaína, um guaraná, começava a conversar e convidava os cachaceiros. Irmão, eu nunca conheci uma pessoa com tanta habilidade para ganhar alma igual aquele rapaz. Irmão, pensa, uma pessoa... Ele chegava no lugar, mano, ele dirigiu algumas igrejas, passava aquelas igrejas que não tinha ninguém, zerada. Dava 3 meses, a igreja estava cheia de gente. Só, irmãos, que aconteceu o seguinte, depois de um ano o povo tudo ia embora. Porque ele não tinha dom para isso, mano, ele só preocupava só em ganhar, o coração dele era ganhar. Ele ganhava, o povo chegava, aí ele começava a ganhar mais, ele não conseguia dar atenção para os que ficaram, entendeu? O trabalho dele todo era ganhar, então ele ganhava, eu passava um tempo e ele começava a perder. Não é porque era maldade dele, não é isso não. É porque era o dom dele de ganhar, então o coração dele queimava, ficava o tempo todo buscando gente nova, só que ele não dava conta de cuidar. Não estava no coração dele, ele não tinha paciência. Às vezes ele me chamava lá, você não vem aqui, venha dar uns estudos pra gente aqui, eu ia lá dar uns estudos bíblicos, fazer um trabalho com ele lá para dar uma força para ele. Mas se ele ficasse sozinho no local, ele ganhava e perdia. A igreja estava sempre cheia, mas o povo rodava, povo rotativo.
Ele ganhava. E não era ganhar crente de outra igreja, não, mano. Ele batizava as pessoas. Ele é um ganhador de alma mesmo. Orava por cura, por milagre. Tinha dom da evangelização. Normalmente, um dom de evangelismo, ele é acompanhado por sinais. Porque o evangelismo ele é muito mais eficaz com sinais. Então, geralmente, pessoa que tem dom de evangelismo, ele vai ter dom para cura, para libertação, para alguma área nessa assim também. Sempre acompanha. Se você tem um dom para evangelizar, fique atento que provavelmente você tem um dom, talvez você nunca atinou com isso, nunca se jogou nesse tipo de trabalho, mas entenda que as ferramentas para evangelização, uma delas são os sinais e milagres. Cura, libertação, é um dos sinais do evangelismo. Então normalmente acompanha, tá? Então, a gente percebia claramente, né? Já por outro lado, já conheci também pastores de igrejas, que eles assumem uma igreja com uma quantidade de gente, e ali ficava, ninguém saía, todo mundo gostava dele, o povo ali era uma bênção, tal, orava, ficava na igreja, mas, por outro lado, a igreja não vinha ninguém novo. Fica, eu estou lembrando de uma aqui, tem a imagem dela aqui na minha cabeça agora, que eu tenho lembrança dela de uns 20 e poucos anos, que você olha as fotos que ele posta no Facebook, umas fotos. Eu olho, mano, é o mesmo povo, as mesmas, parece que foto repetida. Uns 20 anos, é o mesmo salão, o mesmo espaço, as mesmas fotos, o mesmo povo. Eu fico pensando, será que está repetindo foto? Mas ele é um pastor? Não, ele ensina bem, mano. Pensa uma pessoa que ensina bem, que fala bem, que se comunica muito bem. Mas falta o quê? Falta uma pegada mais evangelística, porque ele consegue segurar as pessoas, mas ele não consegue buscar. Tem essa dificuldade, vocês entenderam, irmãos? Uma igreja precisa despertar os dons. Se eu tenho dom para ensinar e não tenho dom para evangelizar, eu tenho que trazer pessoas para evangelizar perto de mim, que me ajudem. Se eu tenho dom para evangelizar e não tenho facilidade para ensinar ou para cuidar, mais pastoral, eu preciso trazer alguém que faça isso junto comigo, porque isso é corpo. Ninguém é tudo. Ninguém é bom em tudo. A gente pode ter conhecimento em várias áreas, mas ninguém é bom em tudo. Você vê que os dons de liderança que estão sendo ministrados em Efésios 4:11, diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Até no dom da liderança tem variedade. E na igreja tem muito mais. Vocês estudaram comigo nos devocionais. Eu citei, além dos dons ministeriais, mais 29 dons diferentes. Conseguiram se identificar em algum? De repente eu nunca tinha pensado. Né? Por exemplo, disposição para o sofrimento. Pastor, que dom doido é esse? Vocês ouviram esse ou não? É um dom de apoio, que serve para certos trabalhos que são feitos. Se a pessoa não tiver disposição para sofrer, não serve para trabalhar naquilo. Dom de celibato, que é não casar. Logicamente, irmãos, esse dom não é para todos. Certo? Presta atenção, gente. Ai, pastor, então não casei, eu tenho dom de celibato? Não. Eu casei e ia fazer 45 anos, eu não tinha dom de celibato. Eu queria casar, mas não era desesperado. Certo? Porque tem gente que é desesperado, né? Não. Eu entendia que se fosse a vontade de Deus, né, eu iria casar, tal. O pessoal até zoava comigo, falava que eu tinha unção de Paulo, né, que não ia casar nunca. O pessoal brincava comigo muito, né, nessa área. Mas, irmão, ser solteiro não quer dizer que tem dom de celibato. O dom de celibato é uma capacidade da pessoa viver sozinha para servir melhor o reino de Deus. Porque existem tarefas e lugares que levar a família é muito difícil. Nem toda a família suporta. Então, ser solteiro é melhor, nesse caso, que ser casado. Lembre-se, cuidado com isso. Paulo falou, se alguém está ensinando que as pessoas têm que ser solteiras, está errado. O normal é casar-se e ter família. Fala amém. Esse é o normal. Alguns poucos têm um chamado para o celibato. Mas não é, eu tenho o dom de ser solteiro. Para quê? Como eu disse para vocês, o dom de celibato é um dom de apoio. Ele só serve se você tiver um outro dom principal que vai necessitar que você seja solteiro. Tudo bem? Né? Então, você vê
que existem dons diferentes, áreas diferentes. A gente estudou aqui vários. Então, quando você começa a olhar e fala, puxa vida, eu me identifiquei com isso, eu nem sabia que isso era dom. Que a gente achava que de repente isso era até uma coisa errada na sua vida, né? Não é? Mas não é. É porque era o jeito de Deus trabalhar na sua vida. Então você percebe que a igreja, ela é complexa. Deus fez uma igreja para trabalhar em diversas áreas. Para trabalhar em 3 níveis, tá? Na sua espiritualidade, que é com Deus, tá? Também nos relacionamentos dentro da igreja entre os irmãos e para fora, para os não cristãos. Então existem dons em 3 áreas diferentes, que vão trazer comunhão, profundidade de você e Deus. Existem dons que vão fortalecer e trazer comunhão entre os irmãos, cuidar uns dos outros. Existem dons que vão suprir necessidades e ajudar pessoas que estão fora da igreja, para que conheçam a Cristo. Então os dons em 3 áreas diferentes. Então você vê que a gente não pode ficar preso só a poucos dons e a gente ficar disputando espaço, como é comum nas igrejas. As pessoas acham que dom é só pregar, cantar e ser um diácono ou diaconisa. Então só existe esses dons na igreja. Aí então a pessoa fica se estapeando para um pegar. Não precisa ninguém se estapear para nada, não. Estapear figuradamente, né? Eu já sei o que aconteceu teoricamente, na realidade, mas é raro. Mas assim, é um querendo puxar o tapete do outro. Não precisa. A mistura de dons que você tem, a capacidade que você tem é única. Significa que não tem ninguém igual a você. E isso é bom, porque Deus tem um lugar certinho para você. Tá? Eu costumo falar que Deus não errou você de igreja. Tá? Deus não errou você. Por que eu estou aqui? Eu devia estar no céu. Não, você está no lugar certo. Talvez você não se encontrou na sua posição dentro da igreja. O dom você já tem. Talvez você não está se encontrando porque você está querendo ocupar uma posição que não deveria ser sua. E aí atrapalha. Se você pegar a posição, você vai estar fora do lugar, fazendo algo que você não tem habilidade espiritual para fazer. Por outro lado, você também está atrapalhando a vida de outro que deveria estar fazendo aquilo. Você está no lugar dele, você está atrapalhando ele. Cada um de nós tem um lugar específico no reino de Deus e um propósito de vida. Fala amém. Ninguém é descartável. E ninguém também como eu sou importante. Eu sou melhor que todo mundo. Não. Presta atenção. Quanto mais alto o nível do seu dom, mais servo você é. Pelo menos deveria ser. É isso que ensina a Bíblia, tá? Então, dá para caminhar num crescimento numérico e dá para caminhar também no crescimento espiritual. Vamos aqui, ó. Eu citei 2 exemplos, eu vou só comentar com vocês. Então, Paulo, né, e José de Arimateia, eles foram, desculpa gente, eu coloquei José de Arimateia, mas não é José de Arimateia, é Barnabé, me perdoe, a falha é minha. Tá? Fui eu que escrevi, tá? Eu escrevi errado. Então não é José de Arimateia, é Barnabé. Então, não sei porque eu coloquei José de Arimateia, misericórdia. Paulo e Barnabé, eles foram, a igreja começou a evangelizar não cristãos. A primeira palavra foi de Pedro para Cornélio, e a partir dali os discípulos começaram a entender que podiam evangelizar não judeus. E aí, lá em Antioquia, eles pregaram para algumas pessoas. Essas pessoas que não eram judeus aceitaram a Cristo. E começou uma nova igreja. Essa igreja começou a crescer muito rápido. Muito rápido. Os gentios estavam recebendo a palavra ainda com mais vontade do que os próprios judeus. E a igreja cresceu muito. E aí a base em Jerusalém mandou o Barnabé para lá para dar um suporte. Quando o Barnabé chegou lá, falou, eu não vou dar conta sozinho. O que ele fez? Foi lá em Tarso e buscou Saulo. Saulo estava lá em Tarso, meio, não vou dizer esquecido, mas meio apagadão lá. Aí Barnabé vai lá, chama e leva ele para Antioquia. E lá eles se tornam mestres da palavra. E durante 1 ano, eles ficam lá orando, declarando a palavra, ensinando aquele povo de lá. E aquela igreja continua crescendo, sendo edificada,
amadurecendo. E aí, sabe o que acontece? Aquela igreja se torna uma igreja missionária. Eles estão ali orando e o Espírito Santo fala: apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho. E ali começa a primeira viagem missionária de Paulo. Fala amém? Então, uma igreja que era alvo de missões, porque crentes judeus evangelizaram em Antioquia, que já ficava fora de Israel, perto de Israel, mas fora. Agora a igreja, com a oração, com o cuidado, com o ensinamento, amadurece. O que ela faz? Deus usa a pessoa, fala: agora vão enviar os missionários. E eles saem evangelizando e plantando igrejas em várias cidades na Ásia e também na Europa. Amém, irmãos? Então você percebe como a igreja avançou. Você percebe, ganha alma, cuida, ensina, traz o acompanhamento, aí envia e começa o ciclo de novo. E aí há crescimento, aí há bênção, aí há o cumprimento do chamado. Agora nós vemos aqui em Atos 6:5, nós estamos falando sobre Filipe. Filipe começou como um dos diáconos, a lista dos 7 diáconos está em Atos capítulo 6, que era para cuidar das mesas. Mas passado algum tempo, Filipe aparece em Samaria, no lugar em que normalmente os judeus não queriam pregar. Ele vai a Samaria, ele evangeliza lá e 2 cidades são impactadas. Ali havia cura, havia libertação e as pessoas estavam sendo batizadas. Fala amém? Olha que coisa maravilhosa. E aí as notícias chegam em Jerusalém. E Filipe pede ajuda para quem? Para Pedro e João. E aí eles saem de Jerusalém e vão até Samaria. E lá eles vão orar para que eles recebam o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo ainda. Percebeu como um precisa do outro? Entenderam como a coisa funciona? Filipe tinha sinais, milagres, batizou 2 cidades, uma multidão, porque o coração dele era evangelista. Em algum momento ele serviu como diácono, porque eles procuraram naquele momento, a igreja era nova, eles não entendiam dons. Tudo era novo. Eu já expliquei para vocês a semana passada. Tudo era novo. Não havia ainda ensinamento estruturado. Paulo começa a estruturar o ensinamento. A partir das cartas de Paulo, que é uma estruturação organizada sobre dons. Não é que os dons não existiam. Eles ainda não entendiam, porque agora todo mundo tinha dom. Porque a referência que eles tinham do Antigo Testamento é que uma pessoa tinha dom. Os outros estavam por perto. Mas só uma pessoa tinha dom. Ou era um profeta, ou era um rei, ou era um juiz, um sacerdote. Agora todo mundo tem dom. E eles estão aprendendo a lidar com isso. Mas você percebe que há sabedoria aí. Filipe está lá, evangelizou, ganhou alma. Ele podia abraçar, que ele falou: não, isso aqui quem ganhou fui eu, e ninguém vai vir aqui encher o saco. Agora eu vou tomar conta desse povo. Enquanto Pedro e João chegam lá e vão dar uma estrutura mais profunda de palavra para aquele povo, eles oram, eles são cheios do Espírito Santo, até aquele episódio do mago, né, que queria o dom, enfim, não é o assunto aqui. Aí o Espírito Santo pega Filipe, tira do meio da multidão e manda para onde? Para a estrada vazia de Gaza, que levava para Azoto. Ali ele evangeliza o homem que eu acabei de contar a história para vocês. Ele evangelizou uma pessoa só. Largou a multidão lá para cuidar de um aqui. Daí o Espírito Santo arrebatou e ele foi para outro lugar para continuar a evangelização. Quando chega no final, ele desaparece na história. Porque lembrando que quem narra a história é Lucas. Porque ele fala assim: estávamos, eu fui. Ele está presente em muitos dos acontecimentos aqui. E aí, em Atos 21:8, eles estão fazendo viagens missionárias e eles passam pela casa de Filipe. E aí fala, Filipe, o evangelista, não era? Que era um dos 7. Porque é o Filipe que era diácono, mas na verdade ele serviu como diácono, mas o dom dele era o quê? Aí já o chama de evangelista. Que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ali Paulo recebe uma palavra profética do
do profeta, acho que Ágabo, é isso? Não é? Ágabo. A palavra profética sobre o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Então você percebe, irmãos, que os dons estão ali, despertados, funcionando, sendo ativados. Então você percebe que Filipe, ele trouxe um grande crescimento para a igreja. Mas aí ele saiu dali e foi para outro lugar. E aí Pedro e João é que vão dar estrutura e vão colocar alguém, alguma pessoa para ensinar, para cuidar. Eles ficaram ali um tempo, não iam ficar o tempo todo, porque a base deles era Jerusalém. E eles eram responsáveis de dar assistência para os crentes judeus. Paulo ficou responsável posteriormente por ser o líder dos crentes não judeus. Principalmente, ele cuidava de judeus, mas principalmente os gentios. Então, você vê que a vocação missionária dele, quer dizer, ir para outra terra, para outra língua, para outro espaço, era um dom diferente. Ele também ganhava alma, mas só que o dom dele também era missionário, quer dizer, ele ganhava alma, mas ganhava alma fora de Jerusalém. Existe até uma citação de Paulo dizendo assim, eu gostaria muito de ter um chamado para pregar para o meu povo, mas o Senhor me enviou para outro lugar. Então ele entendia que a vocação principal dele era ganhar almas fora de Israel, como um missionário. E é possível uma pessoa ter um dom, ter outro dom, a mescla de dom vai tornar a pessoa única, exclusiva. Então, é isso que eu quero que você entenda, abra sua mente para isso. Talvez você ouviu muita coisa durante muito tempo e fica uma confusão na cabeça, né? A gente ouve uma coisa durante muito tempo, aí pastor, você tirou isso da onde? É que se falava muito sobre dom e se explicava pouco sobre dom. Tem citação na Bíblia, mas não parava para explicar. Não é? Para exemplificar. E é o que eu estou procurando fazer com vocês agora. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Outro exemplo, mas que não é um dom ministerial, mas sim um dom dentre dezenas de outros que os crentes recebem por fazer parte do corpo de Cristo. O dom de aconselhamento. Esse ou essa, né, conselheiro ou conselheira, ajuda uma pessoa que está sofrendo com problemas. Conversa, dá um conselho, ouve com carinho, trata bem. Compartilha esse conselho com a direção do Espírito Santo. E aquela pessoa sai daquele problema, tem uma direção para a qual seguir. Ora não, o conselheiro, não vai resolver o problema da pessoa, mas vai dar direção através da palavra de Deus para que ela possa vencer aquele dilema. Então, eu citei mais um, porque a gente tem um monte de dom. Eu citei de ensino, citei da evangelização e estou citando aqui o dom de aconselhamento. Né? Uma pessoa que conversa, que apoia, que anima, que desperta, que corrige, né? Através de conselho, não é necessariamente uma pregação. Né? Não é uma pregação. É algo mais olho no olho, mais perto, que geralmente gera um pouquinho mais de proximidade, um pouquinho mais de intimidade, em que há uma interação. Normalmente uma pregação, alguém fala, as pessoas escutam. Né? Já no aconselhamento, há uma conversa. Ouve-se, fala, ouve, fala. E ali há uma interação mais específica para a necessidade da pessoa. Para o problema que a pessoa está passando, pela dificuldade que ela está passando. Então, este é um dom que ajuda muito no crescimento numérico da igreja, no crescimento espiritual da igreja. Por quê? Pessoas que são acompanhadas, cuidadas, elas têm uma tendência a permanecer e não só a ficar, mas resolvendo os problemas, ela consegue crescer espiritualmente. Vou explicar uma coisa para você. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural a parar tudo que nós estamos fazendo quando a gente sente um tipo de dor. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, interior, ou uma dor por alguém que nós amamos, por exemplo, alguém da nossa família. Então, quando essas coisas acontecem, normalmente o nosso mundo concentra forças para resolver essa questão. Enquanto está focado nessa questão, a gente não se abre muito para desenvolver o nosso dom, o nosso chamado, para crescer espiritualmente, porque está focado no problema.
E o papel de um conselheiro, de uma conselheira, que nos ouve, que nos aconselha, que nos dá uma direção, que aponta um caminho para nós, nos ajuda a sair rapidamente daquele problema e voltar a fluir no espírito. Porque assim, você sente uma dor, você não consegue pensar em outra coisa, consegue não? Não, você não consegue concentrar. Você está com um problema muito grave na sua família, como é que fica? Parece que só pensa nisso, né? Você vai orar, você quer orar por outras coisas, parece que fica voltando aqui na sua mente. É uma preocupação. A maioria das pessoas é assim. Então, quando você ajuda alguém a resolver um problema, naturalmente você ajuda uma pessoa a estar livre para crescer espiritualmente. Para fazer a vontade de Deus, para estar ali, para buscar a Deus, para cumprir o propósito de Deus. Por outro lado, se essa pessoa tem uma mescla de dons que tenha evangelismo e aconselhamento, não é incomum isso. Não é incomum. Você vai ter uma pessoa que evangeliza, conversando, trocando uma ideia, ouvindo problemas. Eu já falei outro dia aqui, tem gente que tem um chamariz, né? Uma atração para gente desconhecida vir falar problema para você. E geralmente é gente que não é crente. Por que você tem isso? Porque é um dom para você compartilhar o evangelho ao mesmo tempo que você ajuda a resolver o problema. Entenderam? Então esse dom pode estar associado tanto a um crescimento espiritual na igreja, no sentido de a igreja estar mais solidificada, os crentes também. Por outro lado, se ele estiver acompanhado de um dom na área externa da igreja, ele vai também ajudar a trazer crescimento numérico para a igreja. A grande sacada, irmãos, é a mistura que você tem. Esse é o segredo. Por isso que é importante conhecer. Normalmente nós temos um dom principal, que é a marca da nossa vida, é um dom. E a gente vai ter mais que vai nos tornar pessoas únicas. É igual uma mistura de tinta. Você pega lá, quem já foi numa loja de tinta, já construiu, reformou uma casa, provavelmente você foi numa loja de tinta, aí você pega uma paleta assim, ó, e abre, parece um leque, já abriram isso aí, não? De tinta. Aí tem tem centenas assim, não tem? E aí depois ainda tem a intensidade, não tem não? Tem um azul, não sei o quê, aí vai tendo mais clarinho, mais clarinho, mais clarinho, tá? Aí depois tem um rosa. Ah, isso aqui é rosa. Rosa, não sei o quê. Por quê? Porque aquilo ali é a mistura das cores. A mistura, dependendo de quanto coloca, é a intensidade que vai ter. Colocou um azul, vai ter um pouquinho de amarelo, ele vai pender para o verde, sim ou não? Sim? Amarelo e azul dá o quê? Verde. Mataram essa aula, né, gente? Isso aí a gente aprende na escola. Você não precisa nem ser pintor. Cores primárias. Amarelo e azul, você mistura, dá o quê? Verde. E se você misturar o azul com o vermelho? Dá verde ou não? Roxo. É um tom de roxo, mais ou menos roxo. Então você percebe que um vermelho, se um azul for misturado com um amarelo, ele vai pender para ser verde. Se o mesmo azul fosse misturado com o vermelho, ele penderia para o roxo, mas ele tem amarelo nas duas. Então eu posso vou dar um exemplo mais claro para você entender. Presta atenção. Eu tenho um dom de evangelismo, vou dar exemplo. Certo? E o pastor Sandro, El Bigodon, que está aqui, né? Agora um bigode de responsa, não é isso? Não? Pastor Sandro. Não é bigode reborn, de verdade. Não é reborn, não, é de verdade. O pastor Sandro também tem um dom de evangelismo. Nós dois temos paixão para ganhar almas. Certo? Então, a nossa conversa é: vamos ganhar alma, precisamos fazer alguma coisa, evangelizar. Mas eu tenho, por exemplo, certo? Um dom para a música. Certo? Um dom para a música. E o pastor Sandro tem um dom também, só da evangelização mesmo que eu, só que ele tem o dom da misericórdia. É um dom, misericórdia é um dom. Então eu provavelmente vou evangelizar, vou ganhar alma com música.
com eventos, tocando, cantando, vou fazer um movimento para ganhar alma com músicas. Não é isso, Michele? Nossa cantora oficial aqui da ICB São Paulo, não é? E o pastor Sandro, mas ele também é apaixonado por almas. Mas como ele tem o dom da misericórdia, provavelmente ele vai ganhar alma como? Com cesta básica, com trabalho no hospital de capelania, ajudando pessoas com necessidade. Ele vai cuidar dessas pessoas, ao mesmo tempo ele compartilha o evangelho. Perceberam o dom mesmo, mas o trabalho é diferente. Mas o resultado é o mesmo. Qual é? Porque é o dom principal. Então essa mistura, essa mescla é que faz você ser uma pessoa única. Normalmente a gente vai desenvolvendo, a gente aparece com um dom, que esse é o mais forte, é a nossa marca. E aí a gente vai trabalhando, desenvolvendo, servindo a Deus, os outros vão começando a aparecer. Porque daí você vai achando o seu caminho para dizer, olha, fulano é da área tal, ali é o caminho dele. É disso que eu tenho falado para vocês. Então, normalmente, nós temos uma mescla de dons, alguns dons que nos tornam uma pessoa única. Mas a característica está ligado ao nosso dom principal. Certo? Então, essa mistura, um pouquinho de cada cor, vai nos fazer uma cor única. Então, não existe concorrência. Não existem duas pessoas iguais. Você tem o seu papel, o seu chamado, o outro tem o papel dele, o chamado dele, nós podemos e devemos trabalhar juntos. Fala amém, irmãos? Juntos, é assim que funciona o reino de Deus. Entenderam? Então, presta atenção, irmãos, isso traz crescimento, traz avanço, traz despertamento para a igreja. Né? Então, avançando aqui, entendeu? Cada dom foi feito para servir ao próximo. O dom que você tem torna-o servo de outras pessoas. Eu coloquei amarelo porque eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque há um conceito errado sobre dom, muito comum, que é qual? Que o dom as pessoas vêm a mim. Elas me servem porque eu tenho um dom. Eu sou um rei. Eu tenho um dom, me sirvam. Eu sou o cara. Né? Tem muito disso, irmãos. Não. O dom torna você servo, porque o dom que está em você, os dons que estão em você, ou que estão em mim, nos foram dados para servir ao próximo. Para servir ao outro. Não é para você, não é para o seu benefício. É para servir às outras pessoas. Então tome cuidado com isso. Tem muita gente usando o dom para benefício próprio, para servir a si mesmo. Vamos lá. Continuando aqui, próxima, vira a página, diz assim, ó. Dom é para servir ao próximo. O que me assusta é que eu tenho visto muitas pessoas usando o dom para benefício pessoal. Muitos, sem conhecimento, andam atrás de pessoas com dons espirituais, como se elas fizessem parte de uma elite espiritual. E isso alimenta nelas o pensamento de que elas são especiais, melhores que os outros, ou até mesmo superiores. Irmãos, a gente conhece muita história de pessoas que chegaram na igreja com dedicação, com empenho, com oração, servindo a Deus, servindo a igreja, muito abençoados, e rapidamente o dom dessas pessoas apareceu. Tem gente que parece que o dom aparece rápido, não é isso? Passou, por que o meu não aparece? Né? Tem gente que o dom, a pessoa mal chega na igreja e já começa, porque existem dons, irmãos, que são dons que põem a pessoa numa posição de destaque. Tem dons que são dons, eu vou usar um termo aqui, de bastidores, mas não são inferiores, pelo amor de Deus. Tá? Todo dom é para servir. Só que o problema é que às vezes a pessoa começa a ter um destaque pelo dom, e aí o que acontece? O ser humano, agora não vou falar da pessoa que tem o dom, vou falar das outras pessoas. Tem uma tendência a endeusar as pessoas. O ser humano gosta de ídolo.
Ele gosta de criar ídolo. É só você olhar na internet. Irmãos, tem um pessoal que tem milhões de seguidores. Você olha, meu Deus, que desgraça é essa? Gente, irmão, aí tem lá um moleque feio. Mas não é, irmão, é feio, mas é feio com força. Entendeu? É feioso. Aí ele põe lá uns negócios, umas roupas caras, põe um cordão de ouro. Aí as meninas, ai, linda, ai, meu Deus. Irmãos, eu não sei se o povo fica cego, se é perturbação, se é demônio, se é burrice. Irmãos, eu não sei dizer o que é. O ser humano tem uma tendência à idolatria. Irmãos, mas há algum tempo, né, os crentes sempre bateram em idolatria. Mas há alguns anos, alguns católicos começaram a bater nos crentes. E começaram a dizer, mas vocês também têm idolatria, vocês idolatram os pastores, vocês idolatram os cantores. E não é mentira não, porque é verdade mesmo. É verdade mesmo. E aí, irmãos, o que acontece? As pessoas correm atrás de alguém que tem um dom, de repente, principalmente os dons ligados ao poder e à revelação, são os dons que mais destacam, né? E aí as pessoas vão atrás, e aí, irmãos, começa a criar um reino em cima daquilo. É o rei e os seus súditos, que alimentam aquele reino. Irmãos, Deus não aceita concorrência. Primeiro, porque não é a capacidade, a inteligência ou o poder daquela pessoa. Aquilo lhe foi dado. Dom quer dizer presente. A tradução literal da palavra dom é presente. Deus dá um dom, um presente. Não é por mérito. Não tem a ver com caráter, nem com capacitação. Tem a ver com escolha exclusiva de Deus. Então Deus dá um dom para alguém, deu. A pessoa usa aquilo como se fosse ele ou ela. E aí existe lá um pequeno reino à sua volta, servindo, correndo atrás, e a pessoa está ali. Irmãos, como você acha que Deus vê isso? É uma idolatria. Diferente, mas é uma idolatria. Então nós temos que tomar muito cuidado para não criar esses deuses dentro da igreja. E a gente vê alguns ministros e pregadores, outro dia falava, né, de uma pregadora, se eu ouvi uma pregação dela foi muito. Eu já vi muito o nome dela na internet, acho que eu ouvi uma vez só. E aí estavam dizendo, não sei quem pagou 90 mil para ela pregar. Falei, caramba, velho. E tem muito disso, irmãos. E tem muito disso. Quem está errado? Ela e as pessoas que a chamaram. Quem alimenta o sistema? As pessoas idólatras que alimentam o sistema. Que acham que Deus só vai falar através daquela pessoa famosa que está falando. Entendeu, irmão? Então é um bando de gente errada. E todo mundo vai ter que dar conta diante de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não achar que o dom é nosso. Ele está em nós. Quando fala você tem o dom, quer dizer você está de posse do dom. De posse. Você tem a posse do dom porque Deus entregou para você. Mas Deus quer que você use para o bem dos outros, para beneficiar os outros. Pastor, mas essa pessoa que está falando não beneficia os outros? Ela beneficia quem é interesse para ela. Quem é interessante, quem lhe dá retorno. Tem algum benefício? Pode ser um benefício material, pode ser um benefício afetivo. Não sei. Entendeu? Tem gente que está interessado no que os outros podem dar financeiramente. Tem gente que está interessado na atenção, na glória. Ai, como fulano, olha como... tem gente que se alimenta o ego. E está tudo errado. Porque o dom é um presente, não é a nossa capacidade, a nossa inteligência. É o que Deus colocou em nós. Então a glória sempre é dele. Fala, amém, irmãos? A glória sempre é dele. Então, o que acontece? Tem gente que não liga para nada de dom. Deixa tudo para lado. E tem gente que exagera para o outro lado, começa a idolatrar o dom. Está errado quem permite isso e as pessoas que correm atrás.
Porque toda a igreja tem dom. Todos os crentes têm dons. Alguns desenvolveram mais, outros menos, mas todo mundo tem, pelo menos, um dom espiritual. Tá? Continuando aqui. Ó. Quando o ego torna-se maior que o nosso senso de servir, estamos seguindo por um caminho perigoso. Alguns ficam parecidos com artistas, celebridades, tornam-se pop stars. Sabia disso? Eu acompanhei um episódio, na verdade 2, um mais antigo. Um pastor da nossa igreja programou um evento lá em São Miguel Paulista. Isso faz tempo. A pastora Lia não era nem nascida naquela época, naquela região ainda. Faz tempo, gente. E aí, irmãos, ali um evento que foi, não me lembro o lugar, porque mudou muito. Era um lugar que tinha evento ali na Marechal Tito mesmo. E aí chamou um cantor, famoso na época. E aí era caro, irmão. E aí ele vendeu os ingressos e tal. E aí chegou na hora, não faltou, não conseguiu vender tudo que queria, não deu todo o dinheiro. Aí chegou na hora do evento, o cara não queria cantar, não. O cara tava lá e não queria cantar. Foi difícil, viu, irmão? Por quê? Porque não tinha todo o dinheiro. Eu lembro bem, irmão. Aí ficou aquele negócio, vai, não vai, vai, não vai. Eu estava lá, o Mário estava lá, o Mário abriu a reunião, começou a tocar com os músicos, e o pessoal lá esperando, e o camarada não aparecia. Foi difícil. Aí teve um outro episódio mais recente, aí já em Mauá, o bispo Sérgio estava conectado, ele era secretário de habitação na política em Mauá. Aí a prefeitura estava bancando um evento lá da prefeitura gospel. Aí trouxeram alguns grupos e trouxeram um famoso. Esse que eu falei para vocês lá de São Miguel já é falecido, o cantor. Eu posso falar mal de morto? Vocês conhecem, todo mundo conhece, irmão. Só quem é muito novinho não vai conhecer. Os mais antigos vão conhecer. Nelson Ned. Nelson Ned. Que depois ele virou um cantor evangélico durante muito tempo, né? E um atual, que está muito na mídia até hoje, não vou falar. Esse não vou falar porque está vivo. Pode ser que ele venha me perseguir. Né? Brincadeira, irmãos. E aí, irmãos, eu não sei que confusão que deu lá, na hora, sobre pagamento, alguma coisa assim, porque a prefeitura quer bancar. E ele não queria entrar. Ali em Mauá, na Vida Portugal, a parte onde fazia os eventos lá, estava lotado, irmão. Um cara estava no auge na época, assim. E aí, ele não queria entrar, irmãos. Aquele povo todo. Aí ficou, entra, não entra, vai, não vai, não é, irmãos. Eu tô lá, não tô sabendo de nada. O bispo contou pra gente, né? O bispo estava lá dentro, né? Só para os peixes grandes lá dentro. Os peixinhos ficavam pro lado de fora, carregando caixa, arrumando as coisas, né? Mas tudo bem, faz parte. Aí, irmãos, aí o bispo falou assim, tudo bem. Você não quer cantar? Tá bom. Então eu vou lá fora e vou dizer para eles que você tá aqui e você não quis cantar. Aí o cara cantou. Aí chegou lá, ai, Mauá, eu amo vocês. Aí os povos idolatrando esse cara. Irmãos, eu não estou falando que todo mundo é assim, tá? Eu tive algumas experiências com pessoas assim, tá? A minha esposa, a Patrícia, ela trabalhava na catedral em Brasília, né? Então Brasília sempre levava eventos, era muito comum ter eventos e levava cantores e cantoras, né? Então ela conheceu pessoas assim, intragáveis, insuportáveis, e conheceu pessoas maravilhosas. Que sentava ali, conversava, nem parecia que era uma pessoa famosa, uma das mais famosas, pelo que ela conviveu lá, disse que tratou todo mundo assim maravilhosamente bem, parecia que era amiga de 15 anos de idade, de vida com ela, Cassiane. Lá, no dia a dia, sentou, conversou, bateu papo, deu risada, tratou todo mundo bem, não tinha nada assim, sabe? Uma tranquilidade. Compensação tinha outros, e a Cassiane é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil já há décadas.
Isso foi há algum tempo. Se está agora assim, já não posso falar nada. O que eu posso falar foi da época. Entendeu? Então, apesar dela ser talvez a cantora com mais vendas no Brasil, na história dos evangélicos no Brasil, né? Então, ela teve lá, né? Que ela canta desde menina, vocês sabem, né? Desde menina. Então ela teve lá, era muita gente, tudo, e ela tratando tudo muito bem, o pessoal ali e tal. E teve compensação onde tinha gente que não falava com ninguém, nem olhava na cara, nem cumprimentava, né? Então, irmãos, não é questão de posição. Eu já vi cenas, por exemplo, de ir lá na catedral, esse eu vi, uma convenção, que levaram o Tales lá. Eu achei que tinha gente que ia desmaiar lá, passar mal. Eu falo porque eu vi, irmãos. A gente, que desespero. Largaram a reunião, ele passou por trás assim, o pessoal largou a reunião e foi lá atrás dele, irmão. O pastor pregando, o povo largou o pastor pregando, um monte de gente foi lá atrás dele. Eu vi isso, irmãos. Agora teve uma outra, eu estou contando algumas para vocês entenderem, irmãos, como as coisas acontecem, para a gente acordar. Acordar. Teve um evento, isso tem quase uns 20 anos. Estava tendo a conferência de jovens dentro da convenção. Antigamente tinha a conferência de jovens junto com a convenção, geralmente eram 2 ou 3 noites, depois que terminava a reunião. E numa delas anunciaram que viria o Kleber Lucas, o cantor Kleber Lucas. Na época ele estava firme, né? Bem. E aí, irmãos, tem um pastor lá da região de Mogi, chama Claudinho, não é o pastor Claudinho de Jabaquara, chama Claudinho. Moreninho, ele tava com um cabelinho assim, batidinho assim. Irmãos, e aí o pessoal resolveu fazer uma brincadeira lá, eles eram muito brincalhão, junto com o pastor Jefferson lá de Brasília, o pessoal que um pessoal que gosta de brincar. E aí, o Claudinho tava lá, ele chegou e tava meio escuro, tava iluminação. Aí o Claudinho chegou lá, e aí juntou um grupo de gente, foram brincar assim, e juntaram perto dele, e ele foi entrando, aquele monte de gente entrando junto. Aí o pessoal saiu correndo, e gente que não pedia autógrafo, era o Claudinho, irmão, de Mogi, amigo nosso, mano. E o povo achando que era o Kleber Lucas, e não era o Kleber Lucas. Pra vocês entenderem como é a cabeça das pessoas. Como funciona a mente das pessoas. Elas procuram ídolos, elas correm atrás, elas fazem umas coisas que não tem sentido. Eu estou citando cantores e alguns pregadores, porque é isso que acontece. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque isso pode acontecer no nível nacional ou até internacional, nós temos a internet, como pode acontecer em nível local também. Irmãos, cuidado. Cuidado para você não idolatrar o dom das pessoas, junto com as pessoas. Esquecer do propósito. E a pessoa que tem o dom, tome cuidado para você não ficar orgulhoso e achar que você é melhor do que as outras pessoas. E que as pessoas têm que te servir. Na verdade, você tem que servir. E eu vou dizer uma coisa para você. Normalmente, você que tem um dom para servir as pessoas de verdade, você vai sofrer decepções. Por quê? Porque você vai servir as pessoas e as pessoas não estar nem aí para você depois. Você vai fazer um monte de coisa por ela, você vai se doar por ela e depois ela não vai nem lembrar de você. Entendeu? E às vezes acontece, vou usar um termo aqui, são juras de amor eterno, enquanto você for útil. Pastor, você falando isso para eu desanimar? Não, para você cair na real. Para você cair na real. Você entender que é assim mesmo, está lidando com gente. Irmãos, eu já fui pastor de várias igrejas. De várias igrejas. E você deixa de ser pastor de uma igreja, você acha que a vida das pessoas para? Não, a vida delas, assim como a minha continua, a delas continua também. Esse é falta de amor, pastor? Não, irmãos, é porque cada um segue o seu caminho. E a vida continua. Porque assim, você está ali, né, por um tempo para servir aquelas pessoas. Você serviu com o que você pôde, com o melhor que você fez, saiu com consciência limpa, tranquila, fez o melhor que você pôde, amém. Deus te levou para um outro lugar. Você tem relacionamento, amizade, gosta das pessoas? Claro. Mas aí você tem que seguir servindo em outro lugar
E Deus vai enviar uma outra pessoa para aquele lugar para continuar servindo os irmãos e assim a vida continua. Então, irmãos, não se apegue demais, quando eu falo não se apegue, não achar que você não vive sem aquilo. Ai, meu Deus. Se morrer, eu vou pular junto. Não, irmão, a vida continua. Vocês sabem que aqui mesmo tem viúvos e viúvas do missionário Lana. Até hoje. Deus não está mais aqui, depois que o missionário Lana morreu. Me perdoem a franqueza, irmãos. Mas parece isso para algumas pessoas. Os pastores, os outros que estão aqui, sei lá, quem passa aqui é um bando de tonto. Para não fazer nada aqui, porque Deus só falava através do missionário Lana. Bom, o missionário Lana era um homem de Deus, abençoado inquestionavelmente. Deus chamou ele, acabou o tempo dele, agora veio outra pessoa. Veio o bispo Sérgio, acabou o tempo dele, aí eu estou aqui até acabar meu tempo. Seja por morte ou seja por transferência, eu estou aqui. Entendam isso, irmão. Não estou falando isso como tristeza, não. Com uma maneira prática, para você entender. Porque eu já apanhei muito, já sofri muito, já me apeguei demais e sofri. Então hoje eu aprendi o quê? Que isso é normal. Ah, pastor, quer dizer que você não se importa com mais ninguém? Não, não é isso. Eu não fiquei doente, espiritualmente, magoado. Não quero ter proximidade com ninguém, porque as pessoas me ferem, me abandonam. Não é isso não. Mas eu entendo que Deus tem tempo para tudo. Para cada lugar. E o seu chamado, a sua vocação é assim. Você vai servir no lugar, vai servir pessoas, e aí Deus fala, você vai abrir uma outra célula. Aquelas pessoas vão ter que crescer. Tem gente que forma uma célula e ele acha que aquela ali é a família dele. São os filhos dele que ele tem que criar, sustentar, pagar as contas. E até o caixão são meus filhos. Não, irmãos. Uma hora eles vão ter que voar. Se você não deixar eles voar, Deus vai cobrar de você. Porque eles têm que voar. Eles têm que crescer. Faz parte da vida. Entenderam, irmãos? Então, os dons são uma bênção. Mas se você não souber usá-los, eles podem ser uma maldição para você. O dom não é ruim. Assim como o dinheiro não é ruim. O dinheiro é mau? Não, o problema está nas pessoas. Que não sabe usar. Usa de forma errada. Então, o dom é uma bênção. Mas se você usar de forma errada, você vai ter problema. Tá? Você vai ter problema. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas. Os dons, entenda. Põe na sua mente. Você está ali para servir. Se a pessoa reconhecer, puxa, que legal. Se a pessoa não reconhecer, amém também. Se a pessoa ficar seu amigo, muito bom. Se não ficar também, eu vou parar de servir porque ninguém reconhece o meu trabalho aqui nesse lugar. Não. Irmãos, a gente não trabalha por reconhecimento humano. Tudo, sem exceção, que você faz para alguém em nome do Senhor está gravado, está escrito. Alguém viu ou não, reconheceu ou não, agradeceu ou não, recompensou ou não, diante de Deus a sua obra, ninguém mexe mais. Fala amém, irmãos? As almas que você ganhou, as pessoas que você ajudou a se libertar, enfim, se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela foi grata, se ela foi ingrata, não importa. O que você fez, a recompensa que vale a pena é lá de cima. A daqui acaba. Falei para vocês. Eu era pastor de uma igreja com centenas de pessoas. Daqui a pouco era um pastor sem igreja. Eu fui um pastor com a igreja dividida. Cheio de problemas. Eu fui um pastor com 2 pessoas. Depois fui um pastor de ninguém de novo. Entendeu? A vida é assim. Se você ficar traumatizado, você larga o ministério, larga a vida e vai embora. Vamos fazer outra coisa da vida? Não, irmãos. Isso prova o nosso coração se a gente está disposto a servir. Porque a gente não faz para os homens, a gente faz para as pessoas, mas é em nome do Senhor. É por isso que é servir a Deus. Tá? Você trabalha para o bem das pessoas com o dom que Ele te deu, mas aquilo é para Deus. Eu quero servir a Deus, então sirva as pessoas. Porque o dom que Deus te deu não é para servir Ele, é para servir as pessoas. O dom veio dele. Quando você serve as pessoas em nome dele, ele é honrado. Você quer honrar a Deus? Sirva as pessoas. Que daí ele vai ser glorificado. Aí ele vai ser glorificado. Aí ele vai recompensar você e te abençoar. Essa é a motivação correta. Porque dele, por ele e
para ele são todas as coisas. Então vem dele, ele opera através de nós, e a glória que você servindo os outros volta para ele de novo. As pessoas conhecem a Deus, glorificam a Deus, o nosso trabalho. Pastor, mas a pessoa foi ingrata, não reconheceu. Mas Deus sabe o que você fez. Aí a escolha é da pessoa. Não desanime, não desista pelos nãos, pela ingratidão, por aquilo que não deu certo, pelas tentativas que talvez não funcionaram. Continue. Você está vivo ainda? É porque há um propósito de Deus para a sua vida. Existem duas coisas que nos permitem estar vivos. O nosso propósito não está cumprido ainda. Falta coisa, ou a gente não cumpriu nada e tem muito para cumprir. Certo? Cumprir propósito. O outro é a misericórdia. O que é a misericórdia? A gente está errado e Deus está dando um tempinho para a gente colocar a nossa vida em ordem. Esses são os dois motivos para a gente estar vivo. Senão não havia motivo para a gente estar vivo. Ou para cumprir um propósito, ou porque você está vivendo o tempo da misericórdia, porque Deus quer salvar você. Deus quer abençoar você, mas você está pisando na bola e Ele está dando um tempo de misericórdia para você. Né? Às vezes tem pessoas, eu conversava essa semana sobre isso, tem pessoas que Deus chama, né? A pessoa converte, aí Deus já salva a pessoa logo, a pessoa morre. Já viu isso? Demora para a pessoa converter. Meu pai foi assim. Ô homem de coração duro, meu Deus do céu. Converteu, aceitou Jesus, declarou que ia abandonar as coisas dele esquisitas dele, de maçonaria, de outras coisas. Aí morreu. É porque não viveu agora que é de Jesus? Não, Jesus levou logo, porque provavelmente saberia que ele não ia ficar firme. Aí já leva logo, amém. A gente sofre, claro. Mas ele morreu salvo. Entendemos? Então entendam, Deus tem a sua sabedoria, a gente não entende a sabedoria de Deus. E tem gente que está aí, às vezes, fazendo umas coisas erradas. Por que ele está vivo? Por que ele morreu? Já ouviu falar que vaso ruim não quebra? Você está em qual categoria? O que tem um propósito para cumprir, ou está vivendo só pela misericórdia, porque Deus... Não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando. Não tem nada a ver com o assunto ali, mas eu falei e está falado. Amém. Fique esperto. Vamos lá. Quando o ego torna-se maior que o nosso senso de servir, quer dizer, lembra que a gente falou domingo agora, do egocentrismo, do ego, né, do orgulho? Maior que o nosso senso de servir, estamos seguindo por um caminho perigoso. Alguns ficam parecidos com artistas, celebridades, tornam-se pop stars. Tá? Isso, irmãos, a gente tem o caso de gente para fora, que vai nos lugares, e tem gente dentro da igreja assim também. Tá? Tem gente dentro da igreja assim também. Não é conhecido de fora, mas é muito conhecido dentro da igreja e fica assim também. Tá? Deixe-me explicar uma coisa. Quanto mais você é usado por Deus, mais servo você. Quanto mais dom, capacidade, quanto maior o poder que Deus depositou sobre a sua vida, mais servo você tem que ser, tá? Espero que você consiga entender isso. O dom é para servir ao próximo, não é para o seu benefício. Você é o portador do dom, mas os beneficiados são os outros. Essa é a maneira que a Bíblia ensina. Então, se nós quisermos os dons, para dizer, eu tenho dom, agora eu descobri meu dom, o pastor ajudou, a gente fez lá um teste, eu vi os negócios, agora eu sei qual é o meu dom, aí para poder querer chamar atenção para si, para dizer que você é bom, ou porque você quer só saber o seu dom, porque você quer concorrer. Às vezes tem alguma pessoa que você olha e fala, aquela pessoa tem um dom, mas eu não tenho, aí você quer concorrer com ele, parecendo criança disputando brinquedo. Isso mostra exatamente infantilidade, falta de maturidade. E Deus não tem como te abençoar assim. Se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, entenda que a importância de você conhecer os seus dons não é para ostentação, não é para benefício próprio. O dom é para servir aos outros, é para abençoar a vida das pessoas,
é para ajudar os irmãos, servindo os irmãos. Lembrando, irmãos, que servir aos irmãos tem várias maneiras de servir. A Bíblia fala que existem muitos dons, mas a maneira de servir é diferente. Quando Paulo fala em Coríntios isso, tá? Por quê, irmãos? Porque às vezes servir não é do jeito que eu imagino. Por exemplo, uma pessoa que tem uma palavra de correção. É um dom. Uma palavra de correção, exortação. E às vezes ele é firme, ele é duro quando ele fala. Não parece servir. Ah, mas isso não é serviço, tomei uma bronca. Mas ele está servindo você com o dom de exortação que ele tem. Isso é servir. Porque ele está querendo te ajudar. Ele está te servindo. Entendeu? Mas a forma que Deus o usa é uma forma mais contundente. Talvez tenha alguém que tem um dom da misericórdia, e aí ele abraça, ele chega mais perto, aí fala, não, essa irmã é de Deus, aquele ali. Não, irmãos, é o jeito da pessoa. Sabe por quê? Nós temos uma personalidade, Deus conhece a nossa personalidade. Né? Deus nos criou com temperamento, com esse conjunto de coisas. Então, ele precisa da gente do jeito que ele nos criou. Tem que melhorar algumas coisas? Claro, tem que ter temperança, um certo equilíbrio, educação, tudo isso faz parte da vida, certo? Mas a sua personalidade, se você foi chamado para ser uma pessoa objetiva, direta, você pode ser educado, mas ser objetivo e direto. É uma correção de uma forma educada, mas pá, lá em cima. Deus mandou dizer assim, é assim, pá, vai lá e fala. Mas isso não é servir, pastor, é servir. E na cabeça das pessoas, servir Deus é uma bênção para você, eu quero fazer isso por você, eu quero te ajudar. Essa é a ideia de servir, não é? Aí você servir o outro, dá aquela ideia que está com a bandeja, com coisa boa, toma, pega aqui esse lanche, pega esse negócio bom, não é assim, não? É a ideia de servir. Mas você vai servir, muitas vezes, como um médico manda você tomar um remédio amargo. Mas você tem que tomar, ele está te servindo. Entenda isso. Isso vale para quem recebe, mas é o necessário. Isso vale para você que tem esse chamado de fazer isso. Às vezes, irmãos, a gente quer ser um pouco mais ameno. Talvez a gente quer dar um floreado, às vezes, na palavra. Assim, não. Nossa, vou ter que falar isso, isso é duro demais. Meu Deus. Né? Meu Deus, o Senhor mandou falar isso mesmo? Né? Senhor, sou eu mesmo? É isso mesmo. Mas precisa. E aí, se a gente tentar enrolar, né, amaciar demais, não vai ter efeito que tem que ter. Às vezes tem que falar do jeito que Deus quer. Então, irmãos, entenda, servir é do jeito de Deus, não é do jeito que você imagina. Então, receba o que Deus tem para você através dos seus servos, com amor e com carinho, e o contrário também. Sirva as outras pessoas da melhor forma possível. Entenda, se você tem um chamado para fazer algumas coisas que talvez não sejam tão agradáveis como você imaginar, eu queria ter um dom, para todo mundo olhar, não, está errado. Entenda, de repente o seu chamado é para outra área. Eu queria ter um dom para o altar, de repente o seu dom não é para o altar. É para outra área. Algum problema nisso? Não. Porque Deus não te... Se você não tem um dom para isso, não queira inventar de fazer isso. Porque isso vai estragar a sua vida. Faça o que Deus quer que você faça. Porque daí, quando você começar a fazer, você vai descobrir que existe uma felicidade em fazer o que Deus quer que você faça. Na verdade, é a verdadeira felicidade, não a felicidade do mundo, não é a alegria passageira e momentânea. A alegria verdadeira está em cumprir o seu chamado, o seu propósito. Porque você pode fazer coisas que na sua mente são agradáveis, mas você pode fazer e aquilo nunca vai te completar, porque não é para você. Agora, quando você faz o que Deus quer que você faça, de verdade, independente de onde seja, isso vai trazer um senso de plenitude em você. Você vai se sentir bem, você não vai querer parar de fazer aquilo não vai enjoar você. Mesmo que você tenha não, mesmo que você tenha confrontos, mesmo que você tenha batalhas, aquilo não faz você querer parar. Na verdade, você quer mais continuar. Pastor, mas quer dizer que se eu tiver um dom e usar o meu dom,
eu posso enfrentar problemas? Claro. E você vai enfrentar problemas. Com certeza. Porque o diabo não quer que você use o seu dom na plenitude. Ele quer que você saia desse propósito. Então, mas isso vai atrapalhar minha felicidade, pastor? Porque se você encontra o seu propósito e você cumpre o seu propósito, independente do que está rolando à sua volta, você vai continuar uma pessoa feliz. Você fica infeliz quando você não consegue cumprir o seu propósito. Aí você fica infeliz. Você vai fazer um monte de coisa que pode até ser legal, os outros podem aprovar, mas lá dentro você sabe que está faltando alguma coisa. Está sempre faltando alguma coisa. Nunca completo. Nunca uma alegria completa. Não é que fazer coisa errada não, às vezes coisas boas, mas aquilo não é para você. Não satisfaz. Né? É como se você comesse alguma coisa e aquilo não te alimenta. Você come, fica cheio e ao mesmo tempo está com fome. É esquisito isso que eu estou falando, parece coisa de doido, mas crente é doido assim mesmo, não tem problema. Fique em paz. Então entenda isso. Se você cumprir o seu propósito, aquilo você vai continuar. Mesmo em tempos difíceis, aquilo não sai do seu coração, aquilo continua queimando o seu coração. Eu sempre tive um chamado para ensinar. E eu fui desenvolvendo isso e depois em outras áreas também. E nos momentos mais difíceis da minha vida, em momentos que eu até imaginei em algum momento que, sei lá, parecia que o meu tempo tinha acabado, ou que as coisas nunca mais andariam para mim, eu nunca parei de procurar desenvolver aquilo em mim. E eu não percebia isso. Eu continuava lendo, estudando, orando. Aquilo que eu via alguma coisa ligado à minha área, né? Aquilo queimava meu coração, eu comprava livro, eu estudava, eu lia, eu pesquisava, falava, mas se fosse parar para pensar, caramba, eu estou parado, não estou cuidando de ninguém, não estou pastoreando ninguém. Por que eu estou fazendo isso? É porque está dentro de você. Aquilo te alimenta, aquilo faz bem para você. Eu já tinha descoberto qual era o meu dom. Então, você está envolvido com aquilo, mesmo quando você aparentemente está parado, você tem desejo de estar colocando aquilo em prática. Mas naquele tempo você vai crescendo, aprendendo, estudando. Então, independente da sua condição no momento, seja de luta ou viver numa fase boa, o seu dom faz você se renovar, se fortalecer e continuar. Fala amém. Te dá capacidade para você poder continuar. Mesmo nos momentos difíceis, momentos de crise, até uma crise existencial, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Por que não é isso? Mas você se mantém firme em Deus, porque você conhece o seu chamado. Por isso que é importante você conhecer o seu dom e o seu chamado. Porque você sabe que é aquilo que vai manter você no rumo, no propósito. Você não se perde quando você entende o seu chamado. E você persevera. Fala amém, irmãos? Então, só repassando aqui, irmãos. Tá? Nós falamos sobre duas coisas aqui. Primeiro, crescer numericamente e espiritualmente. Os dons nos ajudam a isso. Crescer para fora, crescer internamente e crescer para cima. Tá? Então, crescimento em todas as áreas, os dons nos ajudam a isso. E aqui, o segundo ponto é um alerta para a gente não usar o dom de forma errada. Sempre o dom é para servir as outras pessoas. Eu não sou o dono, eu não tenho que esconder, guardar. Eu só vou servir quem me é interessante. Já viu gente que o dom dele só funciona para um lado? Eu conheci um pastor, não sei se eu posso usar esse termo, apesar de ter sido nomeado assim, que ele só revelava a gente que tinha. É, verdade. Parece que a revelação dele só funcionava para gente com dinheiro. Passava, conversava, uma palavra de Deus para você. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Não é que a pessoa, irmãos, passou, mas ele tinha o dom? Tinha. Tinha o dom. E ele estava usando para benefício? Pastor, mas como funciona isso? É um problema de caráter, não tem a ver com dom. O dom Deus deu e ele pode utilizar. O problema é o caráter. Eu vou deixar para falar isso com mais calma em outro momento.
tá? Eu falei lá, inclusive, no devocional, dom e caráter. Então, você pode conhecer alguém que tem dom ou dons, mas tem problema de caráter. Ele vai prestar conta para Deus. Tá? Vai prestar conta para Deus. Então, nós precisamos não só buscar os dons, mas precisamos buscar os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é o caráter do crente. A mudança do crente está nos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Nós temos 2 pontos para orar. Senhor, me ajude para que eu possa entender os meus dons, o meu chamado, o meu propósito nessa vida. E peça também para Deus te dar graça, para você lidar com os dons que Deus te deu, para isso não subir na cabeça e você não perder a sua bênção por causa do dom. Que o dom seja o motivo da bênção e não o motivo de você perder a bênção. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. Pai, venha nos abençoar, Senhor. Nós estamos aqui estudando a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, para que possamos viver o nosso propósito de vida. Pai, traga para a Tua igreja esclarecimento, entendimento, clareza, que para cada um de nós, Senhor, nós possamos, meu Deus, receber a direção do Senhor, para que nós possamos conhecer os nossos dons e também possamos entender qual é o nosso chamado, a nossa vocação, para que possamos trabalhar, para que possamos servir, para que sejamos uma bênção em Tuas mãos. Revela o Teu propósito para nós, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Pai, guarda o nosso coração também, Senhor, para que o orgulho, Senhor, não entre no nosso coração, para que sentimentos de achar que somos melhores que os outros têm que nos servir, que os outros têm, meu Deus, que nos agradar. Pai, tenha compaixão de nós, que possamos entender o propósito inicial dos dons, que é servir o próximo, que tenhamos um coração sarado, um coração curado, Senhor. Pai, guarda o nosso coração, Senhor, de estar ferido, meu Deus, magoado pela indiferença, talvez pela ingratidão, pelo esquecimento, que possamos entender que tudo que nós fazemos em Teu nome, para o próximo, Senhor, está registrado no céu. Pai, isso nós receberemos o nosso galardão. Pai, ajuda-nos a servir com fidelidade, com compromisso. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar na Tua obra, para o bem dos irmãos, para, meu Deus, para o bem do próximo, e para honrar, e para glorificar o Teu nome. Que através do nosso trabalho, do dom que está em nós, do nosso chamado, as pessoas possam glorificar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos.